excelente. Mas maravilha, olha, obrigado por você ter aceitado o convite para fazer essa live. Eu acho que o tema é super importante. Eu tenho muito cliente que entra em contato comigo perguntando tudo isso, o que a gente vai conversar hoje. Então, eu acho que é muito bom a gente registrar essa conversa para que as pessoas possam acessar aí. Com certeza. Ó, já tem um monte de gente aqui, olha. Léo Domingues, Emerson, Kátia, Maria, Leopoldina. Bom, não dá para ler todo mundo, mas tem bastante gente. Então, vamos lá. Primeira coisa, Tiagão, eu queria que você desse uma pequena introdução assim sobre você, desde quando você mora no Canadá, como é que você começou a trabalhar na parte de venda de carros, para que quem não conheça você possa saber um pouquinho do teu histórico. Sem problema. Então, eu estou no Canadá desde o meio de 2016. Só uma pergunta, Luiz, meu áudio tá bom? Você está me escutando, beleza? Estou te ouvindo muito bem. Ah, então tá bom. Eu cheguei aqui em junho de 2016. Para as pessoas que não estão no Canadá ainda e estão planejando vir para cá, o processo que a gente veio foi com o estudo da minha esposa. Ela veio aqui fazer uma pós-graduação e eu vim como acompanhante. Né? E a gente junto trouxe os nossos filhos. Então a gente chegou em 2016, ela fez 2 anos de pós-graduação e eu sempre fui da área de vendas e sempre mexi com carros. Uma coisa boa é que no Brasil eu não vendia carros. Então isso, muitas vezes eu falo com meus clientes, é um ponto positivo pelo fato de o mercado brasileiro de carros ser um pouco diferenciado, algumas práticas que existem no Brasil, aqui a gente não trabalha da mesma forma, então isso aí faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis. Nessa loja que eu estou hoje, eu estou há 4 anos, então está sendo quase 4 anos, perdão. Eu estou há quase 4 anos aqui. E nesses 4 anos eu posso dizer que eu tenho ajudado, financiado e feito negócio com em torno de 400 brasileiros. Fora as outras pessoas que eu já conversei e outras pessoas que vêm aqui na loja, mas nem sempre a gente consegue resolver um negócio ali naquele momento. Mas então, eu tenho 4 anos aqui nessa loja, quase 4 anos. Eu trabalho com usados de todas as marcas e novos da Hyundai. Mas a gente trabalha com seminovos e usados mais antigos de outras marcas também. Muito bom. Bom saber que você está esse tempo todo aí na loja. E bom, para quem está assistindo, eu comprei meu carro com o Thiago. Então, assim, realmente eu posso garantir, chancelar a excelência do trabalho dele. Realmente é um trabalho diferenciado e eu sou prova disso. Obrigado, Thiago. Então, bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer você trabalha na Hyundai North Shore. Isso, certo? na Hyundai North Shore. Mas isso significa que você só vende a marca da Hyundai? Explica um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Aqui na nossa loja, é uma loja que faz parte do grupo Jim Paterson, que é um dos maiores grupos de venda de carros no oeste canadense. Então, a gente tem um lote bem grande, a gente procura ter carros usados de outras marcas também. Agora, como a nossa loja vende novos da Hyundai, a maioria dos nossos usados são Hyundais também, mas a gente tem Honda, a gente tem Toyota, a gente tem Nissan, a gente tem Mazda, temos Volkswagen, BMW, Audi, Acura. No momento agora, no nosso lote, eu estou de frente aqui para o nosso lote agora, a gente deve ter em torno de 40 carros usados. Uma coisa que a gente explica para as pessoas é que é melhor trabalhar com uma seleção menor de usados, mas usados de procedência e qualidade, do que você oferecer 300 carros, mas daqueles 300 ali, só alguns poucos que você vai poder garantir para o cliente. Então a gente seleciona eles a dedo. Como a gente vende Hyundai, muitas das nossas trocas são carros da Hyundai, então faz com que os nossos usados tenham uma maioria de carros da Hyundai, mas a gente precisa e procura oferecer multimarcas, né? Porque isso traz mais negócios para a loja. E tem cliente que chega do Brasil e fala: Thiago, no Brasil eu tinha esse carro, eu quero esse. E aí a gente é legal quando você tem o que o cliente quer. Outra coisa, só para adicionar nessa pergunta sua, caso o cliente tenha um determinado carro e modelo que ele queira,
a gente aqui trabalha também com essa forma de venda, a gente busca exatamente aquele carro que ele quer e a gente faz aquele negócio acontecer dentro ali do que o cliente especificou. Seria, bom, esse ponto que você falou seria como se fosse o equivalente a uma encomenda? Sim, praticamente sim, e essa encomenda ela pode funcionar de várias formas. Agora, eu tenho um cliente que até antes de chegar ele já faz essa encomenda, e aí quando ele chega a gente já está com o carro dele preparado, da mesma forma quando muitas vezes eles preparam o apartamento antes deles chegarem, preparam algumas outras coisas, as pessoas já chegam também com o carro preparado. Ah, maravilha. E, bom, ainda nesse ponto que você falou, quanto tempo demora quando a pessoa encomenda? Isso é comum? Então, não é tão comum, né? Eu devo vender um carro por encomenda talvez 1 ou 2 por mês. Não é uma coisa que eu tenha vários clientes fazendo isso, porque normalmente o caso da encomenda você não consegue ver o carro. Então, você fala exatamente qual o modelo do carro que você quer, você fala qual que é a quilometragem que você vai aceitar nele, você diz também o ano e quanto você está disposto a pagar. Aí a gente vai disponibilizar fotos e vídeos, informações do histórico do carro, da quilometragem do carro e o detalhe todo da procedência do carro. E com essas informações, junto com os vídeos e com as fotos, você vai tomar uma decisão juntando ali aquele preço que normalmente ele é melhor do que os outros preços de outros carros que a gente estaria oferecendo. Legal, então é bem detalhado, né? Quer dizer, a pessoa realmente tem informação suficiente sobre esse carro. Isso. Não é uma coisa que a pessoa vai comprar no escuro, não é um carro que a pessoa vai comprar de uma forma que ela vai estar sabendo de tudo. A única coisa, ela não vai poder dirigir ele antes. É só essa questão da encomenda. Não tem test drive. Não tem test drive nesse caso. Olha, eu estou vendo uma pergunta aqui do Guilherme. Quais são as principais diferenças entre o modelo de negócio no Canadá e no Brasil? Quais as práticas feitas no Brasil que não são permitidas no Canadá? Talvez ele esteja perguntando sobre as vendas, né? Pode ser isso. Então, no Brasil, na verdade, eles trabalham de uma forma diferenciada, até mesmo com o cuidado do carro usado. O carro novo é bem similar, tá? A venda do carro novo no Brasil é bem similar ao carro novo do Canadá. Agora, o mercado do carro usado no Brasil, uma coisa que eu posso dizer, quem é consumidor no Brasil e vai comprar um carro usado, você tem que tomar bastante cuidado. A chance de você estar comprando gato por lebre no Brasil, ela é muito maior do que no Canadá. A gente aqui tem um órgão, né, que ele toma conta da parte de venda de carros e ele fica muito em cima e normalmente um lojista ou um vendedor que minta para o cliente, que venda um produto que não esteja bom ou que faça alguma coisa que não esteja de acordo com as regras que já estão ali estipuladas, simplesmente você perde a sua licença, a loja fecha e para de vender. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma cobertura bem melhor. Elas ficam bem mais protegidas nesse caso. Ah, maravilha. Então, respondida aí a pergunta do Guilherme. Então, a outra pergunta que eu queria te fazer, sua especialidade, carros novos, seminovos e usados, seriam essas 3 linhas? Então, a gente aqui trabalha com os usados e aí dentro do grupo dos usados você tem os seminovos. Os seminovos, eles são carros de no máximo 5 anos de uso. Então, exemplo, você compra um carro de 2018, esse carro ainda tem garantia de fábrica. A garantia de fábrica, que normalmente da maioria das marcas é de até 5 anos para motor e transmissão, e com isso, esse carro ele é considerado um seminovo. Você compra ele com uma tranquilidade muito maior, até mesmo por ele ter ainda garantia de fábrica. Agora, quando você está falando de um usado que não é seminovo, esse carro normalmente ele já não tem garantia de fábrica mais, e ele é mais antigo, ele tem mais do que 5 anos de uso. A gente tem sim carros usados que não são seminovos. Agora, o problema de trabalhar com esses usados que não são seminovos a gente tem que garantir eles para o cliente. Então, a gente tem que fazer toda uma inspeção mais complicada, a gente faz toda uma revisão nesse carro e acaba que a maioria das trocas que a gente recebe aqui, que são trocas talvez mais baratas, a gente tem que mandar para o leilão, porque depois dessa inspeção e depois de toda a checagem dos nossos mecânicos, esse carro não estaria bom para a gente revender. Agora, isso acontece na nossa loja. Em outras lojas, eles simplesmente pegariam o carro,
talvez dariam uma revisão mais básica e colocariam esse carro à venda. Então, esse é um dos diferenciais nossos aqui também. Porque o que eu entendo disso que você falou é que vocês têm um padrão de qualidade que você não vai baixar esse padrão de qualidade simplesmente para ofertar um carro. Não, a gente foi muito bom você ter falado sobre isso. A gente prefere manter o cliente como um amigo nosso, uma pessoa que veio na loja e gostou do nosso serviço, do que simplesmente fechar um negócio, ter um problema e aquele cliente que teve o problema reportar aquele problema para outros 10, 20, 30 ou até 100 clientes. Então, muitas vezes o cliente chega aqui e fala, Thiago, você não tem um carro de $3.000, um carro de $2.000? A minha resposta eu prefiro não ter esse carro para eles do que simplesmente passar um carro que eu não vou poder garantir. Agora, a gente procura trabalhar sim com carros mais baratos, carros de 5, 6, até 10, mas as pessoas têm que entender que é difícil ter um carro em boas condições nesse valor. Tá, maravilha. Olha, tem uma pergunta do Léo Domingues. Ele perguntou, existe desconto para recém-formados em instituições públicas de VC para carros novos na Hyundai? Então, a gente trabalha aqui com vários tipos de programas. Essa é uma ótima pergunta. E a gente procura focar em newcomers, né? Eu atendo canadense, eu atendo pessoas de outras nacionalidades. Agora, o meu foco é de newcomer. Então, se você chegou no Canadá, se você é estudante, se você é recém-formado, se você está com work permit ou está com algum tipo de visto, a gente procura focar em você. A questão do desconto, isso vai depender muito de qual é a sua situação no momento, qual tipo de carro que você está procurando e qual o seu histórico de crédito, né? No final das contas, quem bate o martelo é o banco, quando a gente fala do financiamento ou do lease. Então, a gente aqui, como loja, procura montar ali todo o seu processo da melhor forma possível para que a gente consiga aplicar aquele benefício e aquele desconto que te atenda naquele momento. Maravilha. Eu estou vendo outras perguntas, mas eu vou seguir com as perguntas que estão programadas e eu vou tentar abordar elas no final, tá, pessoal? Bom, agora é uma pergunta interessante. Você foi campeão de vendas 2 vezes, até onde eu sei. 2 vezes, foram 2 vezes. Eu me lembro que uma vez eu te visitei, a gente teve uma reunião aí na tua concessionária e você estava com o troféu, né, o teu prêmio, e eu até tirei uma foto, não sei se você lembra. Eu lembro da foto, acho que você lembra. Olha, que legal, você tem essa foto ainda. Que legal, que legal. Agora chegou um outro, deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o novo, esse é o de 2019. E o que acontece, né? A gente que trabalha no ramo de vendas e não só a questão de venda de carro, as pessoas sabem que a gente trabalha com metas, né? E essas metas, elas normalmente são bem agressivas. E o fato da gente trabalhar com carro, depois da casa, normalmente é a compra maior que você vai fazer, né? Então, caso você venda muitos carros, né? Isso aí quer dizer que você com certeza passou por grandes desafios e a loja, né? O grupo e a marca, eles procuram estar sempre ali mostrando o que você está fazendo pela loja, pelo grupo. Então, assim, a gente tem sempre a nossa festa de fim de ano, tem sempre entregas de prêmios, bônus, assim, eu, junto com a comunidade brasileira, que tem me ajudado muito, né, muitas pessoas que vêm aqui na loja, muitas pessoas que acreditam no meu trabalho e compartilham, né, com os amigos, clientes, familiares. Eu ganhei, né, 2019 de novo. 2018 eu só não ganhei porque eu tive no Brasil, eu fiquei lá um mês. Eu lembro. Fiquei um mês no Brasil e aí, infelizmente, eu não consegui. Mas é um desafio, né? A gente que trabalha com venda, cada dia a gente... É um leão que a gente mata por dia não é uma profissão fácil, né? As pessoas me perguntam, Thiago, vendedor de carro no Canadá aí, como é que é e tal? Eu falo, é igual em todo lugar, né? Se você não sair para trabalhar e colocar ali o seu tempo no negócio e procurar oferecer o melhor serviço possível, o resultado ele não vai aparecer. Então, realmente, esses prêmios aqui foram... eu ganhei eles depois de muito esforço, muito trabalho, e esse é o reconhecimento da loja do grupo em relação a isso. Muito bom, cara. Parabéns. Inclusive, obrigado. Eu quero fazer uma observação, não estava planejada aqui, mas como a gente entrou nesse ponto,
quando você fala vendas, né? Ainda mais você trabalha com um produto mesmo físico. O cliente ele tem muito aquela percepção de é normal você buscar só o preço, tá? Mas não é normal você só focar no preço. Então, quando você... Aí a diferença entre ser um consultor, né, e você só vender. Então, você se diferencia porque você faz a consultoria, que é o extra, né, que não é só simplesmente olhar o carro mais barato e comprar. Claro, claro. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga? Existem situações que o cliente faz uma reunião com você e ele está só focado no preço? Então, existem vários tipos de clientes. Esse ponto que você tocou ele é muito importante, porque uma coisa que as pessoas que vêm aqui e conversam comigo me passam como feedback é o seguinte: eu trabalho no shopping de carros. Então, se você olhar aqui do lado de fora, a gente tem lojas de todas as marcas. Então, você encontra Chevrolet, Honda, Mazda, BMW, Ford, Nissan. Todas as lojas estão umas de frente para as outras, né? Então, isso cria uma competição muito grande. Existem vários vendedores, né, em cada loja. E o que acontece? É muito fácil você ser igual a todo mundo, né? Então, quando você entra numa loja, o cliente está buscando dirigir um carro ou comprar um carro, um financiamento, então é muito fácil você ser igual às outras pessoas. O meu trabalho aqui, eu procuro fazer de uma forma diferenciada. Então, é isso mesmo, quando as pessoas falam comigo: Thiago, eu vou ir na sua loja amanhã e a gente vai conversar 15 minutos. Eu falo: gente, não existe isso. Se você não puder ficar pelo menos uma hora e meia aqui na loja, é legal a gente agendar então para outro dia, porque é uma consultoria mesmo, tá? Eu não vou tentar de nenhuma forma te vender aquele carro, mas eu tento entender o que você precisa e como eu posso te ajudar. Entendeu? Então, isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa chega aqui na loja e joga aquele tanto de número, e joga aquele tanto de coisa, e aí depois de uns 15, 20 minutos de explicação, a pessoa entende que ela tem um outro caminho que ela pode seguir, caso ela queira comprar comigo, e muitas vezes esse outro caminho, ele é um caminho mais confortável, ele é um caminho mais tranquilo, e é um caminho onde essa pessoa pode ter um negócio melhor. Agora, o cliente que foca nos números existe sim, tá? E normalmente esse cliente, a gente tem que se adaptar, né, às necessidades dele. Então, se o cliente chega para mim, por exemplo, fala: Thiago, eu quero comprar um carro e eu posso pagar só $300 por mês, é claro que eu vou ter toda a minha consultoria com ele, eu vou explicar para ele como tudo funciona, mas eu vou ter que conseguir alguma coisa que se encaixe dentro daqueles $300. Então, a gente precisa fazer com que o cliente em primeiro lugar, né? Ainda assim continua dessa forma, né? Mesmo eu fazendo o meu trabalho, eu preciso entender o que ele quer. Legal, muito bom. Então vamos seguir aqui. Agora falando sobre os carros mais antigos, usados, né? É recomendável comprar? Porque eu estou te fazendo essa pergunta porque eu tenho muito cliente que vem para mim, ou ainda está no Brasil ou acabou de chegar, e ele primeiro fala comigo assim: Luiz, eu estou pensando em comprar um carro, mas eu estou preocupado com o valor do seguro. Se eu comprar um carro mais barato, o seguro vai ser mais barato? Só que isso tem várias implicações, né, que eu explico para a pessoa, apesar de eu não entender de carro, que é a tua área. Mas eu falo: olha, você tem que pensar no seguro, mas você também tem que pensar num carro que a manutenção não te dê muitos custos. Claro, claro. Então, qual é a tua percepção, qual é a tua opinião sobre quem quer comprar um carro mais antigo por conta, às vezes, do seguro, mas como é que funciona a manutenção? Qual é a tua experiência com isso? Então, eu coloco isso normalmente dividido em 3 grupos diferentes, né? A pessoa que quer comprar aquele carro normalmente abaixo de $5.000 é uma pessoa que, teoricamente, ela pode colocar um seguro para terceiros no carro, que é obrigatório, né? O seguro para terceiros tem que ter, mas quando vem o seguro de acidentes e o seguro de vandalismo e entre outras coisas, ela acaba deixando de lado pelo fato do carro ter um valor muito baixo, tá?
Então, isso acontece bastante de eu ter clientes que têm carro aí abaixo de $5.000 falarem, Thiago, não só eu estou comprando esse carro pelo valor dele, mas eu não vou pegar a parte opcional de ter, caso eu esteja errado no acidente, eu não quero ter cobertura, o carro é barato mesmo, e aí então eu vou optar por esse carro e esse seguro dessa forma. Agora, quando a pessoa pega um carro usado acima de $5.000, o dinheiro dela ali está em jogo, né? Então, o que eu explico para as pessoas falando sobre manutenção e seguro é o seguinte: quando você compra um carro usado, verifique a procedência desse carro, procure comprar em lojas, tá? Eu sei que tem muita gente que é contra isso, muita gente fala, Thiago, eu gosto de comprar de pessoa física, normalmente a gente encontra uma oportunidade melhor. Procure comprar isso nas lojas, tá? Porque é o seguinte, se você comprar um carro comigo aqui e você tiver um problema, eu tô aqui no dia seguinte para para resolver esse problema. Não Que é só a eu, parte do serviço, né? sim, não só eu, quanto os meus gerentes, quanto os meus colegas de trabalho. Então, isso faz com que você... a nossa loja não vai fechar as portas depois daquela venda que a gente fez para você. Agora, dentro da lei aqui, normalmente, tá? Se eu vender um carro para você como pessoa física, eu não tenho responsabilidade nenhuma mais com você. Então, se você amanhã me ligar e falar que aquele carro está com problema, ele é seu, e aí fica a seu critério. Falando sobre manutenção, a manutenção aqui no Canadá ela é muito mais barata do que a manutenção no Brasil, tá? Da mesma forma que os carros são mais baratos. Então, isso faz com que as pessoas fiquem bem mais tranquilas em relação à manutenção. O carro novo, né, você tem aquele schedule das manutenções, então, assim, 6.000 quilômetros ou 6 meses, 12.000 quilômetros ou 12 meses, e por aí vai. O carro usado, o que eu explico para as pessoas é o seguinte: quando você compra esse carro, deem uma olhada no histórico dele, né? A primeira coisa, olhem se esse carro já teve acidente, quantos donos ele teve, se ele é um carro de British Columbia, né? Ou se ele já foi registrado em outras províncias, que isso aí pode impactar na condição do carro, tá? Agora, uma vez que você compra esse carro usado de loja, a loja ela vai ter que ter disponível para você ali toda a inspeção e revisão que foi feita antes de te vender aquele carro, que é por lei cobrada aqui em British Columbia, e eu acredito que na maioria das outras províncias, se não em todas, né? Então, uma vez que você compra um carro usado e esse carro ele vem com uma revisão que foi feita logo antes de você comprar, ele vem com a manutenção feita e você comprou numa loja onde você sabe que esse carro tem uma procedência, daquele momento em diante, você vai procurar fazer a manutenção de acordo com o que a marca daquele carro indica. Então, por exemplo, se você vir aqui na loja comprar um Honda Civic usado, 2016, por exemplo, ele sai daqui da loja revisado, a manutenção toda que tinha que ser feita naquele ano que foi feita, naquele período, né, que tinha que ser feito, já foi feita. Agora, daqui a 6 meses ou 10 meses, ou que seja o período que a Honda pede para você fazer uma manutenção, você vai lá e faz. Ou aqui na loja, ou até na loja da Hyundai, ou até na loja da Honda mesmo, entendeu? Então, uma coisa que eu falo com as pessoas é o seguinte: o carro, normalmente, ele só dá problema. Problema é uma coisa, manutenção é outra. Ele só dá problema quando você não veio mantendo ele da forma correta. Então, eu tenho vários clientes que compraram um carro aí 2010, 2007 e vieram mantendo esse carro de uma forma, da mesma forma como se tivesse sido um carro novo, fazendo todas as manutenções, e aí você nota que essa pessoa ela tem um gasto bem menor. Toda vez que ela vai na loja, ela vem trocar um pneu, troca um freio, ou troca uma mangueira, mas isso é tudo manutenção. Agora, quando você tem uma pessoa que fala, meu motor está com problema, ou eu estou com um problema na transmissão, ou eu estou com um problema nisso ou naquilo, normalmente você vai olhar o histórico daquela pessoa, ou ela não veio fazendo as manutenções de uma forma certa, ou a pessoa que tinha o carro antes dela não fez. Então, assim, a manutenção aqui, só fechando sobre esse assunto, ela não é cara, tá? Os carros usados, é legal você ver o procedente e o histórico dele, e uma vez que você pega aquele carro, procura manter a manutenção como se aquele carro fosse novo. Acompanha com a marca o que eles impõem para a manutenção do carro e vai fazendo, entendeu? Isso aí é a melhor forma, é prevenir, né? A prevenção. É exatamente o que eu ia falar, é prevenção. Essa é a melhor forma.
Maravilha. Ah, bom, eu já vi até que teve perguntas aí no chat e provavelmente você vai responder essa pergunta agora. Quando a gente fala em comprar um carro, a gente tem algumas opções, né? Eu posso comprar à vista, eu posso comprar através de leasing e através de financiamento, né? Quando você fala leasing e financiamento, qual é a diferença? Então, essa é uma pergunta boa, tá? Muitas vezes no Brasil as pessoas acabam usando alguns termos em inglês e não necessariamente esses termos são traduzidos da forma correta. Então, no Brasil, você tem lojistas que vendem um carro e falam eu faço lease, mas na verdade o lease do que eles estão falando é o financiamento nosso aqui, tá? Eu vou falar um pouco sobre o financiamento, vou falar sobre o lease e aí as pessoas que estiverem escutando isso vão conseguir entender a diferença dos dois, tá? O financiamento, ele é bem parecido com o do Brasil. Ele é aberto e flexível. O carro sai daqui no nome da pessoa e a pessoa consegue fazer com ele o que ela quiser. Se ela decidir trocar... Pode falar. Bom, só para você falar sobre isso também, que eu acho que é importante. Como o carro é dela, ela escolhe o seguro que ela quer, correto? Sim, ela escolhe o seguro que ela quer. Agora, no caso do financiamento, o banco, mesmo o carro sendo dela, né, o banco vê o carro ali como um colateral, né? Então, caso a pessoa deixe de pagar aquele financiamento, a única forma do banco receber de volta aquele valor, caso a pessoa não pague, seria vendendo aquele bem. Então, o banco impõe alguns limites, algumas restrições. Exemplo, se você comprar um carro financiado e quiser colocar o seguro de terceira pessoa de menos de 1 milhão, você não vai conseguir. O banco ele não aceita isso. Então tem algumas coisas que o banco impõe um limite ali, mas por proteção dele, né, que a gente sabe que o banco nunca perde, mas é bom a gente ficar atento a isso. Voltando a falar sobre o financiamento, o carro sai daqui no nome do cliente, tá? Então, se você quiser trocar de carro no dia seguinte, você pode. Se você quiser trocar por um carro mais caro, você pode. Se você quiser trocar por um carro mais barato, você pode também, tá? Se você decidir adiantar parcelas ou quitar o carro a qualquer momento, isso aí você pode fazer também no financiamento e você não tem penalidade nenhuma, tá? Caso você mude de província, tá? Ou você queira pagar normalmente parcelas com juros mais baixos, o financiamento ele seria feito para você, porque nele a mudança de província ela não teria tantos problemas e os juros normalmente são mais baixos. Caso você faça um financiamento com 0 de entrada e pense em trocar de carro, normalmente você no terceiro ano chega num período que é chamado de equivalência, que é onde o carro vai valer mais ou igual ao tanto que você deve. Então você consegue entrar num outro carro e o seu carro pagou a sua dívida. E aí você começa um outro negócio do zero. Então, só para resumir sobre o financiamento. É flexível, o carro sai daqui no seu nome, você faz o que você quer com ele e você tem os juros normalmente mais baixos, tá? Agora, gente, falando sobre o lease não é um bicho de 7 cabeças, o lease não é uma coisa complexa, agora você tem que entender se você tem o perfil para o lease ou não, tá? Então, essa é uma questão muito importante. O lease, ele é um aluguel a longo prazo. Então, a única diferença do lease para o aluguel de um carro alugado numa loja de aluguel é que no lease você pode... no lease você tem que ficar com aquele carro por um período mínimo, aí vamos falar de 3 anos, 4 anos ou 5. No aluguel de um carro numa loja de carros, você poderia ficar com aquele carro 1 dia, 2 ou até 1 semana. Então, vamos lá. Você fez o lease, você tem que entender que o fato do carro não ser seu e você está simplesmente com ele alugado ou emprestado, entre aspas, você vai ter que andar dentro das regras de um contrato mais fechado. Tá? Então, uma coisa que eu começo a falar com as pessoas quando as pessoas vêm comprar o carro aqui comigo é o seguinte: o lease, há 2 perfis de pessoas só que fazem o lease. Perfil número 1 é quem tem uma empresa. Então, se você tem uma empresa no Canadá, tá? E essa empresa já tem um crédito ali pré-estabelecido, né? Tem que ter atenção nessa parte. Porque muitas vezes eu falo isso com a pessoa e a pessoa pensa, pô, vou abrir uma empresa então. Eu falo, não é isso.
Não tem Quem, histórico, né? não, quem já tem uma empresa, tá? Então, se você já tem uma empresa no Canadá e essa empresa já está ali com um crédito na praça, o lease é para você. Por quê? O lease entra como uma despesa da empresa e aí na hora que você vai fazer o seu imposto de renda, aquilo ali é bom para você. Normalmente até 80% do valor que você pagou no seu lease, você recebe ali de volta para sua empresa, pelo fato de ter sido uma despesa da empresa. Essa parte é mais detalhe dos contadores, alguns clientes, né, vai depender muito da sua empresa, do que você pode declarar ali na questão de despesa, mas o que eu tenho escutado é muita gente ali conseguindo receber de volta até 80%, né, ou declarando ali a despesa de até 80% daquele carro. Então, isso é um ponto legal, tá, do lease. Qual que é o outro perfil de quem faz o lease? São as pessoas que estão extremamente estabilizadas aqui no Canadá. Então, são pessoas que não vão mudar de trabalho tão cedo, são pessoas que não vão mudar de casa tão cedo. E são pessoas que estão com uma situação financeira boa. Por quê? Qualquer mudança que você tenha dentro daquele período do lease pode virar uma dor de cabeça. Então, se você dirigir mais do que o combinado, por exemplo, que normalmente varia entre 16 mil, 20 mil ou 24 mil por ano, isso aí vai virar uma penalidade. Se você muda de província, você vai ter que colocar o seguro desse carro na outra província, a loja vai ter que entrar no meio, porque o carro também está com seguro no nome dela, isso aí vira uma penalidade. Se você, por exemplo, precisar trocar de carro no meio desse período do lease, não tem problema nenhum, mas como o contrato é mais fechado e o carro não é seu, aquilo ali também vai virar uma penalidade. Então, assim, se você é empresário, ou se você está extremamente estabilizado no Canadá, o lease é para você. Aí a gente pode entrar depois mais a fundo nesses detalhes. Agora, cuidado com os mitos do lease, né? Muitas vezes você escuta as pessoas te falando, as informações elas vão passando, né, de pessoas para pessoas e nem sempre essa informação ela é correta. Então, uma coisa que as pessoas gostam de falar muito é assim, o lease é bom que a gente troca de carro sempre. Não existe isso, Eu já tá? escutei falar isso. Não existe isso. Você não troca de carro sempre. No final do seu lease, a única obrigação que você tem é de devolver esse carro. Então, a única coisa que diz no seu contrato ali de compra e venda é que você está pegando esse carro e você vai ter que devolver ele. Então, no final daquele lease, quando você devolve esse carro, a gente tem que aplicar de novo caso você queira pegar outro carro. E aí que entra naquele momento, pode ser que o seu crédito não esteja bom, pode ser que alguma coisa tenha mudado, e não necessariamente você vai sair da loja com o carro. Então, eu já vi casos de clientes que tinham um lease por 4 anos, devolveu o carro, aplicou para um próximo lease, e o banco simplesmente falou não. Isso não era cliente meu, tá? Se fosse cliente meu, eu tinha avisado tudo antes e a pessoa não tinha entrado no lease no começo, não tendo perfil de lease, tá? Mas uma outra coisa que é um mito, as pessoas muitas vezes falam assim, o carro de lease é bom que se eu tiver que ir embora para o Brasil ou acontecer algum problema com a minha situação aqui, eu simplesmente devolvo esse carro, já que ele não é meu mesmo. Não existe isso, tá? O carro, você devolve na data combinada. Se você devolver antes, você vai ter uma penalidade. E se você tiver que ir embora para o Brasil e deixar esse carro na loja, pode saber que a sua vida aqui na parte de crédito no Canadá ela vai acabar. Você vai ficar com o seu nome sujo e durante 7 anos aí você vai ficar praticamente sem conseguir fazer nenhum outro tipo de financiamento, ou de carro, ou de casa, entre outros. Então fiquem atentos a isso, tá? Porque o lease ele é totalmente diferente do financiamento, são coisas extremamente diferentes. Agora, só um minuto, Luiz. Perdão. Você está me escutando direito, né? Você não está escutando nada a mais, não, né? Não. Então tá bom. A música aumentou aqui na loja, mas... Não tem problema nenhum. Tem alguém na área de espera assistindo ali as notícias agora do COVID-19. Mas aí é o seguinte, então essa questão do lease, a gente tem que ficar atento, porque uma vez que você assina o contrato, não tem como voltar atrás. O lease é muito diferente do financiamento, tá? E normalmente para fazer um lease, ou você tem uma empresa, ou você está extremamente estabilizado no Canadá. Não entre no lease por causa da parcela baixa, que muita gente faz isso. E essas pessoas são aquelas que eu falo que estão no grupo dos que não estão nem aí, fazem o lease só porque a parcela estava um pouco mais baixa, que na verdade você não está comprando nada, você está pagando um aluguel, né? E aí no final das contas essa pessoa pode acabar com um problema, mas ela não estava nem aí na hora que ela fez, então isso aí acontece. Só mais uma última coisa para finalizar essa parte sobre lease e financiamento, o lease normalmente
o fato de você ter essa parcela mais baixa, tá? Os juros ele é mais alto. Então, você normalmente no lease, você tem uma parcela ali que o que você está pagando é muito juros e um aluguel. Então, fiquem atentos a isso, tá? Agora, algumas pessoas, eles veem o lease da seguinte forma: um telefone celular. Eles veem como um telefone celular. A cada 3 anos eles trocam de carro, eles devolvem aquele carro que eles estavam usando e continuam pagando uma parcela. Como o carro é um bem que deprecia, eu acho até interessante essa visão também, tá? De estar sempre trocando de carro. Agora, eu particularmente não gosto de pensar que eu nunca vou poder ser dono daquele bem, mesmo sabendo que ele é um bem que deprecia, tá? Então, eu acho que... No Pode falar, final Luiz. das contas, eu acho que como a maior parte das opções quando você vai comprar qualquer coisa vai depender do perfil, né? Claro, Então claro. você vai fazer as perguntas que vão te direcionar para qual é o melhor financiamento, leasing, qual é a melhor maneira de fazer a compra. Isso vai depender realmente do perfil da pessoa e é por isso que essa consultoria inicial ela é muito importante. Ela é uma consultoria sem compromisso, onde eu entendo exatamente qual que é o perfil dela e ali eu explico, né, sobre esses detalhes dos negócios e aí a gente junto consegue entender o que seria melhor naquele momento. Tá, beleza. Vamos seguir então. Essa é campeã também de perguntas. Quais as documentações necessárias para a compra do carro? Vamos lá. Isso tudo depende da forma que você vai fazer esse negócio, tá? Se você for comprar um carro à vista, por exemplo, se você estiver aqui como turista, a gente só vai precisar de um ID seu que seja válido no Canadá. Então, o passaporte já serve. Uma carteira de motorista, perdão, que seja válida no Canadá. A do Brasil já serve. A pessoa estando ali dentro dos 90 dias, ou caso ela seja estudante, ela pode ter até 2 anos para usar a carteira brasileira. Depois, talvez em outros vídeos a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, então, na compra do carro à vista, se você tiver acabado de chegar como turista ou com qualquer outro tipo de visto, a gente só vai precisar de um ID que seja válido no Canadá, que seria, então, um passaporte ou um outro ID que você tem aqui. Uma carteira de motorista válida no Canadá, porque você vai ter que colocar o seguro ali no carro, e o dinheiro. Então, no caso da compra à vista, você precisaria dessas 3 coisas, tá? Não precisaria de conta em banco. Agora, caso o valor do carro seja mais do que $10.000, a gente não aceitaria tudo em dinheiro. Então, você precisaria pegar um cheque administrativo no banco e, por isso, então, a conta bancária ela seria importante. Agora, para quem vem aqui e pensa em financiar ou fazer o lease, a gente fala com as pessoas que é o seguinte: o perfil de quem faz o financiamento ou lease vai depender de vários fatores. Um dos fatores principais é o tempo de Canadá, tá? Então, se a pessoa está aqui há 3 meses e fala: Thiago, meu amigo acabou de financiar com você e eu quero financiamento igual, ela tem que entender que não necessariamente o amigo dela tem o mesmo perfil que ela. Então, assim, eu já vi cliente que chegou aqui com 6 meses de Canadá e saiu com um carro com 0 de juros, 0 de entrada e financiou por 84 meses, como chegou um cliente com 4 meses e a gente precisou de 25% de entrada, tá? Então, respondendo a sua pergunta, os documentos que a pessoa precisaria, caso você vá financiar, a gente vai precisar de um ID canadense, pode ser um BCID, pode ser uma Driver's License canadense. Ainda assim, você vai precisar de uma carteira de motorista que esteja válida no Canadá, pode ser a brasileira ou a canadense, tá? E para o financiamento, aí vai depender muito do tempo de Canadá, tá? A gente vai precisar do comprovante de renda. Tá? Então, a forma que isso funciona é o seguinte: imagina que você está aqui com mais de 6 meses de Canadá. Os clientes que têm mais de 6 meses de Canadá, normalmente a gente consegue eles aprovados com 0 de entrada, normalmente com juros mais baixos e financiamento aí de 7, 8 anos. Isso é uma coisa normal que a gente faz aqui na loja. Quando o cliente tem menos de 6 meses de Canadá, aí a gente já vai precisar de uma carta do empregador dele, tá? Então, um exemplo que eu posso dar é: você trabalha, por exemplo, no 7-Eleven, tá? Então, se você vier comprar um carro comigo aqui e você tiver 4 meses de Canadá,
eu vou precisar que o seu gerente ou o dono da loja escreva uma carta declarando que você tem um trabalho full-time, quanto você ganha, quanto tempo você está lá. E aí, nesse caso, você vai entrar dentro de um outro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas onde a gente precisa do down payment. Então, assim, é da entrada, né? Então, normalmente, o cliente que tem menos de 6 meses de Canadá, ele precisa de uma entrada. Então, essa entrada, o mínimo que o banco tem pedido é 25%, então é bom as pessoas já se prepararem. Se você está vindo do Brasil, se você quer financiar um carro ou fazer um lease assim que você chegar no Canadá, se você não puder esperar 6 meses, as primeiras coisas que você vai ter que ter vai ser um trabalho, uma entrada de 25% e um ID canadense, tá? Então, você tendo o ID canadense, a entrada de 25% e o trabalho comprovado, com menos de 6 meses de Canadá, a gente provavelmente vai conseguir financiar para você. Lembrando que você tem que pagar suas contas em dia, não pode estar com problema no seu crédito, envolve todas essas outras coisas que já são normais. Mas, então, os documentos para financiar ou fazer lease, se você já tem mais tempo de Canadá, a gente vai precisar de menos. Na verdade, você simplesmente vai responder minhas perguntas. Você vai falar, eu ganho tanto por mês, eu trabalho em tal lugar. E aí a gente submete para o banco as suas informações. E na maioria dos casos, o banco não questiona o que a gente submeteu para ele. Agora, quando você está com menos tempo no Canadá, aí a gente precisa provar tudo aquilo que você declarou naquela aplicação. Maravilha. Ó, agora a gente vai ter que dar uma acelerada nas perguntas e respostas para eu poder também ver algumas perguntas que fizeram aí. Beleza. Eu vou acelerar o mais rápido possível aqui. Então, vamos lá. Posso comprar um carro mesmo tendo a carteira de motorista do Brasil? Pode. Isso não tem problema nenhum. Pode ser financiamento à vista ou lease. Agora, lembrando que dependendo do seu visto, né, essa carteira não é válida mais. Então, se você é turista, ela é válida durante 90 dias. Se você veio acompanhando a pessoa que está estudando, ela também é válida só por 90 dias. Agora, se você é estudante de college ou universidade, essa carteira seria válida aí dentro do período que você ainda estuda. Maravilha. Bom, tem marcas... essa também é uma pergunta que costumam me fazer muito. Quais as marcas que são mais confiáveis, que dão menos problema? Qual é o teu entendimento sobre isso? Então, aqui no Canadá, tá, como nos Estados Unidos, na América do Norte, os asiáticos, quando você procura qualidade e preço baixo, eles estão no número 1, tá? Então, assim, se você chegou aqui e está procurando ter um carro bom e barato, com uma manutenção barata, que não vá quebrar e que seja bom, é bom você ir para o caminho dos asiáticos, tá? Eu vendo de todos os tipos de carros, né? Eu vendo usados, eu vendo novos, então, assim, é até difícil para eu falar sobre esse assunto, mas os carros domésticos, né, eles são carros que têm uma qualidade um pouco diferente dependendo dos modelos e são carros normalmente que têm uma depreciação maior, né? Então, deixa eu dar um exemplo. Se você comprar comigo um Jeep, eu não estou dizendo que a marca não seja boa, mas dependendo do modelo que você está comprando, tá? Ele não teria a mesma qualidade, talvez, de um Hyundai, de um Honda, de um Toyota, e a depreciação dele seria maior. Agora, cada marca tem um modelo bom daquela marca, e aquele modelo que a gente sabe que é confiante, é aquele modelo que a gente sabe que não vai dar problema e tal. Então, deixa eu dar um exemplo para você, tá? A Hyundai, se ela está aqui até hoje, e se ela está aqui hoje aonde ela está, muita coisa é por causa da Santa Fé. Tá? Então, a Santa Fé é um carro que você vai no mundo inteiro, você fala Santa Fé, a pessoa sabe que é um sinônimo de SUV de qualidade. Agora, quando você vai procurar um sedã e você entra, por exemplo, na loja da Honda, o Honda Civic é o primeiro carro que vem na sua cabeça. Né? Então, assim, da mesma forma que a pessoa fala comigo, Thiago, eu quero comprar um Jeep, eu falo, gente, quem compra Jeep, compra aqueles Jeeps off-roads, aqueles carros que são feitos mesmo para trilha, aqueles Jeeps que são feitos para você colocar ele na lama, na neve. Porque, infelizmente, os carros que eles estão fazendo hoje em dia, que são mais populares, né, que o mercado que eles estão focando hoje é o mercado geral, porque quando a Jeep começou, ela focava em off-road. Tanto que no Brasil, quando a gente fala de Jeep, vem na cabeça das pessoas um tipo de carro, não é nenhuma marca. Você fala Jeep, a pessoa lembra aquele carro que anda na água, anda na terra, tal, e não sei o quê. Então, assim,
quando você vai comprar um carro doméstico, você tem que ficar atento a isso. Doméstico que eu falo são carros americanos. Se você for comprar um carro da Ford, procura comprar uma caminhonete ou um carro esportivo. Vai comprar na Chevrolet, a mesma coisa. Tirando esses carros que eu estou falando aqui com você, você pode estar entrando num negócio ruim. Você pode estar comprando uma SUV ou um sedã que vai depreciar muito rápido, que vai dar manutenção mais cedo e que a qualidade não seja tão boa. Então, respondendo a sua pergunta, se você está procurando um carro de qualidade, com preço baixo, vá direto para o asiático. Agora, se você está com dinheiro sobrando e não se preocupa em gastar mais na manutenção, pode ir para os alemães e aí você entra na BMW, Audi, Mercedes e o Volkswagen que entra nos alemães populares também. Tá, maravilha. Seguindo aqui... Bom, você já falou sobre isso, então eu acho que a gente vai pular. Quais os perigos de você comprar o carro de maneira direta, através de sites, sem passar pelo dealership, pelo consultor? Acho que você já falou sobre isso, né? Eu já respondi sobre isso, mas só resumindo. Como no Brasil, aqui também você tem pessoas de má fé e assim, a chance de você ser enganado, a chance de você ter um problema direto com uma pessoa física, ela é muito maior. Lembrando que no dia seguinte que a pessoa vendeu para você aquele carro, ela não precisa nem atender seu telefone mais. Quando eu escuto isso, para mim, o meu dinheiro, eu já fico com medo de colocar nisso, entendeu? Imagina que você põe 10 mil, 20 mil na mão de uma pessoa e no dia seguinte ela some. Então, não, assim, isso aí é complicado. Com certeza. Essa aqui também eu acho importante. Em tempos de pandemia, a gente vê várias empresas fazendo concessões e mudando um pouco as regras para se acomodar com a nova realidade das pessoas que perderam o emprego, etc. Isso você tem algum benefício vindo da Hyundai para esse tempo de pandemia? Sim, a gente está com vários benefícios, né? Na verdade, a gente tem que se adaptar a esse momento agora e uma das coisas que a gente está oferecendo são 6 meses sem pagamentos. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam comigo, Thiago, qual que é o seu maior benefício nessa pandemia? 6 meses sem pagamentos, eu acho que é uma das melhores coisas que eu posso oferecer. Você vem aqui na loja, dependendo do seu negócio, você sai aqui com o carro sem gastar nenhum dólar e você só vai pagar a sua primeira parcela daqui a 6 meses. Então, isso aí está tendo um impacto muito grande. Eu posso dizer que a loja... É claro, né, igual todos os negócios, está sendo afetada dentro dessa pandemia, né? A gente está trabalhando com menos empregados, a gente está vendo menos pessoas entrarem na loja. Agora, com esses benefícios que a gente está oferecendo, isso a gente está vendo que está tendo uma aceitação muito boa. Então, muita gente está entrando em contato com a gente por telefone, fazendo o negócio online. A gente está tendo que mudar também o tipo de negócio nosso, né? Então, essa conversa que eu estou tendo aqui com você, eu normalmente estou tendo consultorias com os meus clientes dessa forma. E aí a pessoa só vem aqui pegar o carro. Né? Então, uma coisa que está acontecendo nesse momento, a loja, né, nessa pandemia, ela está tendo que se adaptar primeiro para ter certeza que a saúde dos clientes, né, esteja em primeiro lugar. Então, assim, o cliente nesse momento, se ele precisar vir aqui na loja, a gente está praticamente limpando as mesas, as cadeiras, todas as superfícies aqui da loja a cada minuto. A gente está trabalhando com um sistema de distância que ninguém praticamente pode chegar perto de ninguém. A gente está tendo só 2 mecânicos agora, 2 vendedores, os gerentes são menos também. Então, com isso, você entra aqui na loja como se tivesse uma loja quase vazia. Então, faz com que você, nesse momento de pandemia, tenha menos medo, né? Você não está entrando num lugar onde tem uma aglomeração e é um lugar onde é menos arriscado para que você tenha algum problema. Agora, respondendo ao que você perguntou, 6 meses sem pagamentos, os juros abaixou em praticamente todos os modelos. Então, se você vier comprar aqui um carro na loja, carros que antes tinham juros de 3%, 4%, você está conseguindo por 0% é ótimo, né? O banco está te dando dinheiro para você comprar um carro e não está te cobrando nada por isso. Então, 0 de juros, 6 meses sem pagar, 0 de entrada, algumas manutenções grátis, dependendo de cada caso, a gente está conseguindo oferecer isso. E a gente, como lojista, né, no momento de pandemia, a gente está muito motivado. Então, se o cliente veio aqui e está com uma proposta de uma outra loja, a gente abate aquela proposta e procura fazer o melhor negócio possível. Maravilha. Então,
Agora a gente vai para as perguntas. A gente tem 9 minutos. Então eu vou catar as perguntas aqui que fizeram, tá? Eu sei que Beleza. eu vi algumas aqui, ó, do D Matoso. Agora que eu já tenho um credit score bem melhor, como faço para reduzir essa taxa? Compensa trocar de carro? Qual a sugestão? Boa pergunta. Quando a pessoa já tem um financiamento e esse financiamento era feito com juros altos, né, pelo fato do crédito dela não ser bom naquele momento, ela tem duas opções agora. Opção número 1, ela refinanciar esse carro, e aí para o carro ser refinanciado, o único problema é o banco vai pegar o valor que a pessoa ainda deve, vai adicionar imposto em cima, e aí vai refinanciar aquele valor. Então, da mesma forma que você vai estar tendo a oportunidade de conseguir um juros mais baixo, o valor que você estava devendo ele vai aumentar um pouco mais por causa dos impostos, tá? Agora, a outra forma de resolver isso é entender se você está aberto mesmo para uma troca de carro. E aí a gente poderia olhar um modelo de um carro usado, poderia olhar uma marca diferente, ou um carro novo, ou uma cor diferente da que você tem. Então, assim, as duas formas seriam uma, fazer o refinanciamento, isso é feito direto com o banco, a gente pode ajudar você aqui na loja. Isso normalmente só está disponível depois de um ano que você tem aquele financiamento original, tá? E a troca do carro você pode fazer a qualquer momento. Então, se o seu crédito já está melhor agora, se você acha que você quer um carro diferente, quer pegar um carro menor ou um carro maior, entre em contato, aí a gente vai ver quanto você deve, quanto o seu carro vale, e aquela diferença, se ela for positiva, ela entra como uma entrada no carro que você está comprando. Se ela for negativa, isso aí a gente leva para o novo financiamento e financia tudo de novo com juros baixos e, se possível, zero. Maravilha. Olha, uma outra do Léo aqui, sobre leasing. O leasing já inclui manutenção periódica do veículo? Normalmente não, tá? Isso aí vai depender muito de loja para loja. Agora, normalmente as populares asiáticas não oferecem as manutenções inclusas. Existem períodos do ano que a gente tem promoções diferenciadas. E aí pode ser que o cliente chegue aqui e aí eu falo, olha, no Tucson, se você fizer um lease de 36 meses, você ganha todas as manutenções. Agora, em algumas marcas de luxo, isso é uma coisa mais normal. Entendeu? Então, por exemplo, numa BMW da vida, numa Audi, numa Mercedes, você normalmente já tem um pacote de manutenções grátis que eles incluem por um determinado valor ali dentro do seu lease. Ok. O que se espera do mercado automobilístico durante e pós o lockdown? O banco ainda está oferecendo taxa zero, por exemplo, no financiamento? Acho que isso você já falou, né? Isso eu já falei. Uhum. Estão vindo boas opções aí. Não sei se eu perdi alguma coisa aqui, que eu vi algumas coisas rolando aqui. Como conciliar a escolha do carro aqui, já pensando em reduzir os custos do seguro para o modelo do carro, da Alice? Então, o seguro ele baseia mais na pessoa, né? O modelo do carro é importante, o peso do carro, o tamanho do carro é importante. Agora, o seguro vai muito mesmo do histórico daquela pessoa. Então, assim, normalmente quando você compra o carro, a preocupação do seguro é uma coisa que eu falo com as pessoas. Ela é uma preocupação que ela, ao mesmo tempo que tem uma conexão com o carro, ela não é afetada diretamente por causa daquele modelo e daquele carro que você está comprando. Então, assim, a minha resposta você tendo um histórico bom, né, você não tendo acidentes, o carro que você vai comprar, o seu seguro vai ser um dos mais baixos possíveis, né? A não ser que você esteja comprando uma Lamborghini, uma Ferrari, uma coisa do tipo, que aí realmente é um carro que o seguro vai ser afetado de uma forma diferenciada, por ser um carro esportivo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora, bom, a gente já está para fechar aqui, a gente tem 5 minutos. Acho que a gente pode falar agora sobre como funciona, como é que a pessoa pode entrar em contato com você. De tudo que a gente conversou, não tenho dúvida que é tudo uma questão de planejamento e falar com você antes, correto? Claro, sim. Então, porque com isso você vai resolver todas essas questões. Se faz leasing, se financia, se você vai comprar um carro já meio que sabendo quanto é que você vai pagar de seguro. Ou seja, tudo isso quando você faz um planejamento, você acaba diminuindo o fator surpresa. Claro.
claro. né? Isso é muito importante. As pessoas entram em contato comigo para saber quanto é que vai ser o seguro do carro. Só que para isso a pessoa já tem que ter escolhido, já tem que ter uma ideia do modelo, né? Claro, Ideia claro, do modelo, do ano, do custo dele. Só que aí para isso a pessoa vai ter que conversar com você. Sim. Então é um conjunto de ações que você tem que ter, né? Para que você tenha o máximo de informações próximas. Claro. Né? Porque assim como o carro e o seguro, eu preciso de muitas informações para poder dar um valor próximo ao que vai ser. E assim, com você, provavelmente, a pessoa tem que te passar o máximo de informações, principalmente se vai financiar ou fazer leasing, para que você possa garantir, olha, vai dar certo, não vai dar, o valor final vai ser esse, a tua prestação vai ser essa. Isso. Então, assim, o que eu digo para as pessoas é, caso você esteja ali no começo da procura do carro, caso você esteja no Brasil ou no Canadá e esteja começando a pesquisar sobre o carro, entre em contato comigo, tá? A gente começa ali tentando, caso a pessoa esteja aqui, agendar essa consulta sem compromisso aqui na loja, onde eu vou entender, né, as necessidades dessa pessoa, o que ela pode fazer, o que ela precisa, tá? O contato comigo, ô Luiz, você estava perguntando sobre como as pessoas entram em contato Fala comigo. o teu telefone e o teu Instagram para que as pessoas possam entrar em contato com você. Não, beleza. O que eu vou dizer para as pessoas é o seguinte, tá? A melhor forma da gente entender o melhor negócio que seria possível para cada cliente, parece que não, mas é pessoalmente, tá? A gente tem 1 minuto, tá, Thiago? Só para você saber. Sem problema. Então, pessoalmente, tá? A ideia da pessoa vir aqui na loja para a gente conseguir mesmo saber o que está acontecendo. Vocês entrando em contato comigo por telefone, 604-500-7794. Esse telefone é um telefone canadense. Repete então, aí que eu vou digitar aqui. 604... 604-500-7794, tá? 7794. Quem tiver no Brasil e quiser me adicionar no WhatsApp, coloca um antes, tá? Eu atendo muito pelo WhatsApp, Instagram e também por mensagem. Então, coloca um, que é o do país, o número do país, 604-500-7794. E vocês podem também entrar no meu Instagram, que é Car Deals Vancouver, tá? E lá eu respondo também perguntas e a gente consegue agendar aí um horário na loja ou uma conversa por telefone. Beleza. Tiagão, vai fechar. Quero te mandar um abraço, agradecer Muito obrigado, Luiz. a tua presença e a todos que participaram. Um abraço.